Olá, gente querida. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o declínio do cristianismo no mundo e a multiplicação da apostasia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos muitas referências que dizem que antes da volta de Cristo aconteceriam duas coisas. A primeira delas é a apostasia. E a segunda delas é a manifestação do homem da iniquidade, do filho da perdição, o anticristo. E, na verdade, estas duas coisas estão ligadas, porque o espírito da apostasia, ele é consequência do espírito do anticristo que está tomando corpo e cada vez mais se fortalecendo até que venha a volta do Senhor. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre as razões porque o cristianismo, a visão cristã no mundo está cada vez mais declinando, e o que é triste, não somente para as pessoas que não são cristãs ou que não se preocupam com a questão da espiritualidade, mas até mesmo no meio das igrejas, porque o espírito da apostasia está entrando também nas igrejas. Mas antes de mais nada eu quero dizer para vocês que no final dessa história Jesus vence, o seu reino vence, e só que nós teremos que passar por todas essas coisas e precisamos compreender e discernir as coisas que estão acontecendo no mundo com os olhos espirituais e com o discernimento do Espírito. Então eu começo falando aqui para vocês sobre a vitória temporária do anticristo. Vitória no sentido de que ele avança, de que ele restringe, de que ele persegue, de que ele recebe um poder aparentemente ilimitado, mas é temporária essa vitória. Antes de falarmos sobre isso especificamente, eu quero dizer para você que já pode dar um like, se você ainda não se inscreveu no meu canal, que você possa fazê-lo, vai me honrar muito, porque eu tenho uma alegria muito grande de poder compartilhar a palavra, sobretudo falar das coisas que estão acontecendo nos últimos tempos. Bom, como é que nós sabemos que a vitória do anticristo é temporária? Lá em Apocalipse capítulo 6, no versículo 2, quando Jesus abre o primeiro selo, o texto diz: vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Mas este mesmo anticristo vai perder, lá em Apocalipse capítulo 19, na batalha do Armagedon, quando Jesus virá com os seus santos, e ali, com a espada que sai da sua boca, ele vai destruir o anticristo, o falso profeta e todo o sistema que ele está estabelecendo neste mundo. Ali termina literalmente o tempo dos gentios, quando os homens perdem o seu poder e Cristo estabelece o seu poder de maneira definitiva, né? Então, obviamente que o anticristo, ele vai se levantar no mundo, e antes que ele se levante, tá, o espírito do anticristo está praticamente dominando, criando um pensamento hegemônico no mundo inteiro, em todas as culturas, e cada vez mais a gente percebe que o mundo está tendo uma aversão para com a palavra de Deus, para com a Bíblia, porque a apostasia, o engano, que é o afastamento de Deus, só acontece quando a palavra de Deus deixa de exercer o seu papel, né, na vida dos indivíduos, das famílias, das sociedades e das culturas, né? Então, a Bíblia deixa muito clara que antes da volta de Jesus, o que precederia esta vinda, né, de Jesus seria a apostasia e a revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição, né? Estes dois sinais que estão ligados, né, a apostasia e o homem da perdição, nós encontramos lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4.
ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, né, a vinda de Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Mas aí fica a pergunta, mas o que é de fato esta apostasia? A palavra é uma transliteração, né, da língua grega, apostasis, que é composta por duas palavras. Apó, que é uma preposição que significa para longe de, ou da parte de, dando sempre a ideia de afastamento. E estasis é o verbo ser estar, né, do verbo eimi no grego, né, é o substantivo do verbo ser. Então, o que é uma apostasia? É um afastamento, um distanciamento, e também esta é uma palavra que é traduzida por divórcio, né, no grego moderno. Bom, a verdade é que o mundo está se afastando de Deus, né? E até a nação, né, os Estados Unidos da América, que outrora foram as pessoas, né, foram a nação que enviou o evangelho para o mundo inteiro, né, sustentando missionários. Hoje, o evangelho aqui nos Estados Unidos está profundamente abalado nas suas convicções, nos seus pilares, nas suas doutrinas fundamentais do evangelho. E eu não estou falando aqui somente dos indivíduos que não são cristãos, que são ateus ou agnósticos, que não se importam com a religião. Estou falando de igrejas históricas que foram pilares da fé no passado e hoje estão abandonando a verdade, adotando, né, o espírito da apostasia. Agora, é muito importante a gente entender que quando fala aqui em 2 Tessalonicenses, né, quando fala o homem da iniquidade, né, no grego é anomia. O prefixo a é o prefixo que significa não, é a negação. E nomia fala de leis, né? Nomos é lei. Então, anomia significa a negação da lei. Então, o homem da iniquidade é aquele homem que não obedece nenhuma das leis de Deus, né? E a anomia, portanto, é um comportamento de rompimento total com a lei de Deus. Portanto, a apostasia, que é o afastamento ou o divórcio, está sempre acompanhada do quê? Da anomia, ou do rompimento, da rejeição das leis de Deus, tá? E o que nós percebemos no mundo é que a gente está caminhando cada vez mais para uma sociedade cujo pensamento hegemônico é contra as leis de Deus, é contra a palavra de Deus, é contra a Bíblia. Tá? As pessoas estão rejeitando a Bíblia, estão vendo a Bíblia como um incômodo, como um livro que é digno de ser rejeitado, de ser retirado das escolas, de ser proibido por ser um livro que não se adapta às verdades do mundo moderno. Ou seja, a anomia é um estilo de vida completamente sem Deus. Aguarde, eu estou primeiro definindo as coisas, depois eu vou dar algumas provas de como as leis de Deus estão sendo atacadas e rejeitadas na sociedade que vivemos. Portanto, o anticristo, o iníquo, é a epítome, né? Vamos dizer assim, a hipérbole de toda a iniquidade, de toda a rejeição, de afronta à palavra de Deus, né? Ele é o anomos, o homem sem lei, né? O homem que não respeita nenhuma das leis de Deus, tá? A verdade é que Satanás, ele está trabalhando muito poderosamente para preparar o caminho do seu enviado, né? E ele tem uma vasta rede, né, de mídia. Ele está tomando conta de todos os meios de comunicação, as universidades, as escolas primárias. Ele está usando pessoas de influência como professores, jornalistas, artistas, para combater a palavra de Deus. E cada vez mais esse pensamento hegemônico contra Deus está tomando conta da sociedade, sobretudo a sociedade ocidental, que outrora foi uma sociedade baseada na visão judaico-cristã. Então,
A apostasia, portanto, é um rompimento ou um afastamento de Deus, da sua lei, e a substituição da palavra de Deus pelos conceitos dos homens, tá? Mas eu quero deixar bem claro aqui que quem está permitindo isso é Deus. Não é que Deus não é capaz de rejeitar, de resistir a isso porque ele vai perder essa batalha. Ao contrário, isso está totalmente debaixo da soberania e do controle de Deus, tá? Eu quero mostrar isso para vocês lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 a 12, que diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por isso, e por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O que o apóstolo Paulo está dizendo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, que o mundo não recebeu a verdade de Cristo e da sua palavra. Faz 2000 anos que a graça de Deus se manifesta às pessoas através da pregação do evangelho. E o mundo, embora tenha havido milhões e milhões de conversões, o mundo está cada vez mais rejeitando a Deus, a graça, a oferta de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus pela graça. E por causa disso será julgado, e Deus é quem envia, na verdade, a operação do erro, e as pessoas darão crédito à mentira. Em outras palavras, aqueles que rejeitaram o Cristo vão aceitar o falso Cristo. E a apostasia neste mundo, ela vem, e ela pode ser comparada, eu quero usar a metáfora de um furacão, né? Aqui nos Estados Unidos, quando chega o período de furacão, as pessoas já estão acostumadas e sabem que os ventos, eles vão chegando, né, aos poucos, muito antes do furacão entrar numa determinada localidade. Os ventos vão começando ficando maiores, mais fortes, mais poderosos, e até que chega o furacão, e os ventos são terríveis e vão devastando e destruindo estruturas, casas, arrancando telhados, quebrando vidros, arrombando portas e muitas vezes até arrancando árvores frondosas que estão ali com as suas raízes muito fortes, mas que por conta da força desse vento, muitas dessas árvores são desterradas, né? São arrancadas e ficam com as raízes para fora. Então, o que nós estamos vendo nesse mundo é a chegada desses ventos da apostasia, que estão cada vez mais fortes, já estão destruindo algumas estruturas na nossa sociedade e, infelizmente, até mesmo dentro da igreja. E eu estou falando aqui das igrejas que outrora foram baluartes, né, da fé e da verdade. Hoje, muitas dessas igrejas estão sendo invadidas por esses ventos de doutrina, do engano, do espírito da apostasia que Satanás está ministrando ao mundo de hoje. Hoje eu quero falar aqui, gente, de 5 verdades, ou de 5 abalos à verdade, né, que provam que nós estamos vivendo tempos de apostasia. A primeira verdade, assim, é que a vida foi criada por Deus, e desde a concepção. Então, o homem não tem direito de tirar a vida. O aborto é uma agressão contra a vontade de Deus. E numa nação como a americana, o aborto já é praticamente uma unanimidade. É claro que os cristãos resistem, muitos são pró-vida e são contra o pro-choice, né? Pro-choice é a escolha, né? A mulher tem o direito de escolher o destino do seu corpo. Acontece que a vida que está nela não é dela, e nela não tem direito segundo a palavra de Deus à luz das Escrituras. Então, esta é uma das primeiras verdades que está sendo abalada por conta desse espírito da apostasia, da anomia, né, da falta de obediência à palavra de Deus, à lei de Deus. Então, nós que somos de Deus devemos lutar pela vida, porque somente Deus tem o direito
a tirar a vida, porque Ele quem a concede. A segunda verdade que está sendo atacada tem a ver com a família. A família tem sido atacada muito, tanto é que nós vivemos num tempo em divórcios, né, que cada vez mais se multiplicam, e as razões para o divórcio são as mais banais. Por incrível que pareça, gente, aqui nos Estados Unidos, o índice de divórcio, ele é igual para cristãos e não cristãos. Ou seja, a fé não está fazendo diferença na vida das pessoas quando diz respeito às famílias, não é? Ao casamento. As pessoas acreditam que elas têm o direito a se separar por razões, por incompatibilidade. Ou seja, no passado as pessoas resolviam os seus problemas no casamento e muitas vezes venciam as dificuldades. Hoje, muitos cristãos estão optando pelo divórcio e usando as justificativas mais diversas, provando que nós vivemos debaixo deste espírito de apostasia. Aliás, a palavra apostasia também traduz divórcio. Então, aquilo que acontece no mundo espiritual tem o espelhamento no mundo físico. A apostasia, que é o afastamento de Deus, tem um espelhamento no mundo físico, que é a ruptura do casamento de marido e mulher. A terceira verdade basilar, né, da Bíblia e dos cristãos é a inerrância da Bíblia, né? A Bíblia sempre foi vista como a palavra de Deus. E dentro das igrejas, e até mesmo entre os scholars, entre os estudiosos, né, isso começou a ser questionado. Alguns teólogos mais liberais afirmam que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. É um livro de sabedoria, mas que foi, na verdade, escrito por homens e, portanto, é passível de questionamento. E, ao invés da Bíblia nortear a vida das pessoas, as pessoas que acabam dizendo aquilo que vão aceitar da Bíblia e rejeitam algumas coisas, aceitam outras, e até alguns chegam a dizer que a Bíblia é um livro obsoleto, antigo, que precisa de uma releitura, de uma nova interpretação para que possa se adequar à sociedade dos dias de hoje. Então, cada vez mais a Bíblia vai ser vista como um livro obsoleto que deve ser combatido e rejeitado. E a última verdade não diz respeito somente, né, à inerrância da Bíblia, mas da Bíblia como lei máxima, né? Nós que somos cristãos acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e que em todas as áreas da nossa vida, do nosso comportamento, da nossa fé, a Bíblia é a verdade. E cada vez mais a Bíblia tem sido substituída como verdade, sobretudo pela chamada ciência, né? Esse é um discurso que se usa muito, não, é a ciência que vai determinar. Acontece que a ciência não é a verdade, a ciência é a busca pela verdade. Esta é a definição de ciência. A ciência é a busca por conhecer a verdade em todos os sentidos, né? Acontece que hoje a ciência tem sido vista como algo inerrante, incontestável. Se você pegar alguns livros de ciência de 50 anos atrás, você vai saber que muitas daquelas verdades que os cientistas acreditavam, hoje já foram refutadas e já não são mais verdades, e portanto são livros obsoletos, com 50 anos. Eu vou dar um exemplo para vocês. A própria teoria do Big Bang, a teoria do Big Bang é a teoria que explica, né, a origem do cosmos, do universo. E os cientistas acreditavam, por perceberem que o universo está se expandindo, que tudo tinha começado num ponto minúsculo de grande tensão, de grande gravidade, de grande concentração de energia, e aquela força, né, de expansão venceu a força da gravidade e houve uma explosão, um Big Bang, né? Boom! E a partir daí, os cientistas acreditavam que o universo está se expandindo, e eles acreditam que o universo tem aí por volta de 14 bilhões de anos, e eles chegaram a esta conclusão pela velocidade de expansão, a velocidade da luz e o tamanho do universo, que
chegou ao momento em que eles conseguiram medir através dos telescópios e tal. Então, obviamente, você tem o espaço, você tem a velocidade, você consegue descobrir o tempo, e a partir daí eles começam a afirmar que o universo tinha 14 bilhões de anos. Mas é importante dizer que no passado já falaram que tinham 5, depois 8, agora ultimamente 14 bilhões de anos. E esta teoria era praticamente incontestável, até que recentemente um telescópio muito mais poderoso, né, do que o Hubble, por exemplo, que é o telescópio James Webb, conseguiu enxergar o que os cientistas acreditavam ser as galáxias que foram formadas há mais ou menos 13 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Ou seja, quando o universo era ainda muito novo, né? Segundo a visão do Big Bang. E o problema com esta visão é porque a teoria do Big Bang, ela preconizava, né, que quando houve a explosão, a formação das primeiras galáxias, eram galáxias, as mais novas, muito menos complexas, muito menos densas. E o James Webb acabou encontrando algumas dessas galáxias que estão ali no limítrofe, né, do universo, aquelas que são consideradas, segundo essa visão, né, da criação mais ou menos há 500 milhões de anos da criação do Big Bang, né, ou do universo através do Big Bang. E eles descobriram que estas galáxias são muito complexas, muito grandes e muito, segundo aquela visão de expansão, de saindo da simplicidade para a complexidade, que não faz sentido. E hoje já estão questionando até mesmo se foi exatamente assim, se demorou 14 bilhões de anos, estão dizendo até da possibilidade do universo ter sido criado em muito menos tempo, ou seja, a ciência fica o tempo inteiro se questionando e anulando até aquilo que aparentemente era verdade absoluta, e hoje nós sabemos que até este pilar está sendo questionado. Então, gente, o que fica claro para nós que somos cristãos e que temos fé é que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, esta jamais pode ser contestada, porque ela simplesmente é a verdade, ela é imutável. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. E eu queria então, em segundo lugar, terminar essa minha reflexão sobre esta vitória temporária, né, do espírito apostasia, o declínio do cristianismo, e falar que se a vitória do anticristo é temporária, a sua derrota será definitiva. Por quê? Porque para que a apostasia plena aconteça, é necessário que aquele que detém a apostasia seja retirado. E este é o Espírito Santo através da igreja. 2 Tessalonicenses 2, 7, 8 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, né, o espírito do anticristo, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então aqui nesse texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 e 8, fica claro que ele ainda não se manifestou claramente, porque está sendo resistido, e está sendo resistido pela igreja de Jesus. Então, aparentemente ele está vencendo, mas a sua vitória é temporária, e mesmo a sua manifestação só acontecerá quando a igreja for retirada da terra e o Espírito Santo der a liberdade para que ele manifeste, né, com o seu engano e tudo mais. Mas o texto continua dizendo e termina dizendo que este iníquo, anticristo, que vai ser revelado e que sabemos que ele vai governar por 7 anos, o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O anticristo e o falso profeta serão os 2 primeiros moradores do lago de fogo. Satanás, no final dos 7 anos da tribulação, ficará preso por 1000 anos e depois será solto. E aí tentará, né, mais uma vez enganar as nações, e mais uma vez ele será derrotado, e por fim
ele será lançado no lago de fogo por toda a eternidade. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que não devemos nos desesperar, ao contrário, devemos nos fortalecer, porque a vitória do Senhor é certa, mas os tempos que estamos vivendo são tempos difíceis. Essa temporada da apostasia é como os ventos do furacão, que vão se tornando mais fortes até que ele vai devastar muitas estruturas. Mas a Bíblia diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham. E diz que o ímpio não será assim, porque será como a palha que o vento espalha. E eles estarão no dia do juízo e não prevalecerão. Então, fique firme. Eu peço a todos vocês que compartilhem esse vídeo de grande importância para a reflexão de todos os crentes. Fiquem muito atentos e peçam discernimento para Deus, para que não sejam enganados pelo espírito da apostasia. Deus abençoe, um beijo no coração de todos vocês.